Olá, está começando mais um programa Clipping Eletrônico e o nosso assunto de hoje é a reforma da Previdência Municipal. A Prefeitura de São Paulo tem um grande desafio pela frente de equilibrar as contas públicas e assegurar a aposentadoria de cerca de 97 mil aposentados e pensionistas e o futuro de mais de 120 mil funcionários públicos. Segundo a Prefeitura, o rombo nas contas da Previdência em 2017 foi de 4,7 bilhões de reais. Bom, para tentar resolver a questão, tramita aqui na Câmara um projeto de lei que tem enfrentado críticas aí por parte dos servidores, também por parte de alguns vereadores. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo hoje o secretário municipal da Fazenda, Caio Megali. Tudo bem, secretário? Obrigado pela presença. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Boa tarde. Também aqui com a gente a vice-presidente do Sindilex, que é o Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, a Sônia Alves. Tudo bem, Sônia? Também muito obrigado pela participação. Boa tarde, Felipe. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, você que está nos assistindo pode participar com a gente enviando sua pergunta pelo telefone 011 33 96 4944 ou ainda pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, na página que você está vendo aí na sua tela. Bom, vamos lá. A reforma da Previdência Municipal ela não é discutida de agora. A gente já teve aí um projeto que foi apresentado ainda na gestão do prefeito Haddad. Depois nós tivemos um projeto reelaborado aí que foi apresentado pelo prefeito Dória. Um projeto que foi aí mexido, apresentado com substitutivos. E para resumir, nós tivemos uma reunião da qual o senhor participou hoje, uma reunião aí com o prefeito, com novas mudanças em cima desse projeto. Queria que o senhor explicasse os principais pontos do projeto dessa reforma da Previdência Municipal, junto já com essas novas modificações, secretário, por favor. Obrigado de novo, Felipe. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sônia, também. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, nós temos um problema. A despesa previdenciária da Prefeitura vem crescendo aceleradamente nos últimos anos. Entre 2009 e 2017, o crescimento foi de mais de 200%. Ou seja, o ritmo de pagamento das aposentadorias e pensões tem crescido aceleradamente, muito por conta do crescente número de aposentados, de novas aposentadorias desses últimos anos, que tende a continuar, porque a pirâmide etária dos servidores, ela indica que há muito mais servidores ali na faixa dos 50, de 60 anos do que na faixa dos 20, 30. Envelhecimento populacional. Dos servidores. Então, nós teremos nos próximos anos também um crescimento relativamente acelerado de aposentadorias. Isso sugere que essa tendência de crescimento da insuficiência financeira do sistema deve continuar. Como que nós atacamos o problema? Como nós analisamos o problema? Primeiro, fazer o diagnóstico. Existe o problema. E isso não é só a nossa análise, tem análise do Tribunal de Contas do município, análise aqui mesmo da Câmara dos Vereadores, outros analistas independentes mostram que alguma coisa precisa ser feita. O problema existe, é crescente e alguma coisa precisa ser feita. O próprio Tribunal de Contas do município vem nos cobrando medidas para equacionar essa tendência antes que a Previdência acabe superando despesas como saúde, educação e passe a ser a principal despesa do município. Olhamos para isso. Como é que nós estruturamos o plano? Primeiro, separamos um fundo novo para os novos entrantes na Prefeitura. Ou seja, como é que funciona hoje a Previdência? Quem está trabalhando contribui para pagar os aposentados atuais. O que nós propusemos é o seguinte: os novos entrantes da Prefeitura vão contribuir não mais para os atuais aposentados, mas para um fundo. O dinheiro deles vai ficar lá guardado, rendendo juros, e esse dinheiro vai ser sacado quando esse camarada ou essa camarada se aposentar lá na frente. Tá certo? Então é um plano individual e estruturado e equilibrado por nascença. Tá certo? Só tem que, se eu não estou usando mais as contribuições novas para financiar os atuais aposentados, e vale dizer, quem está nos planos atuais e quiser migrar para o novo plano também pode, eu vou ter uma pressão ainda maior financeira no curtíssimo prazo para poder financiar essa transição.
Por isso nós propusemos um aumento de alíquota de contribuição, que inicialmente iria de 11 para 14 com uma alíquota suplementar. E essa alíquota suplementar, especialmente depois de muito diálogo com os vereadores que ouvem a população e os servidores, nos trouxeram a importância de retirar essa alíquota suplementar, nós acatamos, né? É claro que o ajuste é menos tempestivo, mas ele continua acontecendo. Tá certo? E um terceiro pilar desse programa é a reestruturação do IPREM. O Instituto de Previdência da Prefeitura, ele não tem as características corretas, boas de governança para fazer uma boa gestão previdenciária. Então, nós estamos promovendo uma reestruturação do IPREM, criando cargos com melhores características para a administração previdenciária, atuários, etc. E cancelando, eliminando cargos que não têm essa característica. No total, nós estamos criando 200 e poucos cargos e eliminando mais de 400 cargos. Então, no equilíbrio, ainda vamos ter menos cargos no futuro do que temos atualmente. Tá certo. Seria um problema aí de gestão, então, essa questão do IPREM que está tentando ser solucionado. Exatamente. Isso? A ideia aqui é que, com o passar do tempo, aquele fundo novo capitalizado vai ganhando importância, o fundo antigo desequilibrado vai desaparecendo e lá na frente nós vamos ter um fundo equilibrado e um bom instituto de previdência fazendo a governança. Tá certo. Sônia, bom, vamos lá. Eu queria que você fizesse uma análise inicial de tudo isso que está acontecendo, qual que é a posição de vocês, do Sindilex, como que você vê toda essa questão dessa nova reforma da Previdência Municipal? Sim, Felipe, a questão é a seguinte, boa tarde, Caio, desculpa, nós já havíamos nos falado. Nós do sindicato, do Sindilex, juntamente com a FASP, nós produzimos um parecer, encomendamos, né, um parecer jurídico pelo ministro Edson Vidigal, né, que foi ministro do STJ, e o Cláudio Farag. São dois juristas importantes e esse parecer nós passamos para todos os vereadores e chegou até as mãos do governo, eu tenho a impressão. Então, quer dizer, nós também temos a nossa parte de contribuição para tentar resolver o problema. Então, quando se fala que os sindicatos não querem resolver, só atacam, não é bem verdade. Nós temos a nossa contribuição com relação aos problemas jurídicos do PL e também com relação à governança. Nós temos, inclusive, um parecer aditivo. Agora, eu queria entrar no mérito da questão, né? Eu acho que quando o secretário fala em diminuição, né, da contribuição e, portanto, aumento do déficit, há que se lembrar que a prefeitura deixou de fazer concurso público. Se você deixa de fazer concurso público, você deixa de alimentar a base da contribuição, né? Então, nós temos a falta de concurso público e temos também as terceirizações. As terceirizações deixa de haver pessoas que contribuem para esse mesmo cofre que vai ser o IPREM, certo? Então, isso decompõe a base de contribuição, isso é muito importante colocar. Os novos segurados não contribuirão mais a esse fundo, então também a prefeitura está jogando com a queda do princípio da solidariedade contributiva, porque o que acontece no regime de previdência desde a Constituição de 88 é que se debate que os novos que integram o trabalho, eles contribuem para que os antigos se aposentem, né? Essa segmentação de massas, ele rompe com esse princípio da solidariedade contributiva. Isso é muito complicado na nossa avaliação. Terceiro, com relação ao déficit, eu gostaria de colocar o seguinte, que o próprio CETEL, ele questiona esse valor do déficit mencionado pelo governo, né? No relatório do CETEL, que é a Comissão Técnica de Finanças e Orçamento aqui da Casa, ele diz que a projeção do déficit em 2018 está em torno de 5 bilhões e 800. São números da própria secretaria, né? Para chegar a 20 bilhões, nós precisaríamos ter uma inflação muito superior ao que é calculado, que é de 4%. E precisaríamos ter também um reajuste dos servidores, um reajuste real a cada ano, e que não é o que está acontecendo. Então, esse déficit não tem como se explicar
de 20 bilhões em 2025. Segundo o estudo da FIP e a própria Vesting, que fez o estudo, ela projeta um déficit previdenciário para 2025 de 7 bilhões. E não de 20 bilhões. Então, quer dizer, nós do sindicato não conseguimos conversar com o governo, por quê? Porque os números, eles não são claros, não são transparentes, nós não estamos conseguindo entender o que está por trás desses números. Porque, na verdade, se você considerar, o papel aceita qualquer coisa. Se você colocar um número lá e dizer que aquele é o déficit, né? Acaba todo mundo aceitando, mas não é bem assim, né? Os próprios estudos do CETEL dizem que esse déficit não é um déficit razoável, né? Não tem como embasar esse cálculo, né? Então, é isso que eu gostaria de estar colocando preliminarmente. Acho que depois nós temos várias questões a discutir, a questão do 14%, 11%, etc. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Clipe Eletrônico. Até já. Bom, estamos de volta com o programa Clipping Eletrônico, hoje debatendo aqui a reforma da Previdência Municipal. Lembrando que você também pode participar aqui com a gente através do telefone 3396-4944 ou através da nossa transmissão ao vivo no Facebook. Com a gente agora também aqui participando do nosso debate, o vereador Caio Miranda, do PSB, que foi o relator desse projeto de lei aqui da reforma da Previdência Municipal, que tramita aqui na casa. E eu já vou fazer aqui uma pergunta para o vereador, já vou colocar o vereador aqui numa saia justa, já vou direto ao ponto, perguntar para o senhor, esse projeto já entra na pauta de discussão essa semana, hoje especificamente? Já o prefeito, inclusive, deu uma entrevista ontem, dizendo que já teria aí números suficientes aí de vereadores para aprovar esse projeto. Como que o senhor vê essa questão? Eu acho que essa pergunta é o Milton Leite que pode te responder, nosso presidente. Eu vejo a casa bastante dividida, tem um grande número de vereadores que é contra e tem um número que é favorável, mas eu não tenho claro se tem a maioria, os votos necessários. É um processo, né? Eu acho que é o presidente da casa que tem essa leitura e o prefeito tem o interesse de que seja votado já. Então eu falo por mim, eu estou preparado para votar, estou convencido que o projeto é melhor do que deixar como está, mas é um debate que ainda está muito dividido na casa. Vereador, mesmo com todas as modificações que foram feitas ao projeto, parece que os servidores ainda não estão satisfeitos, né? Parece que... Eu tenho recebido milhares de contatos de servidores cobrando, se posicionando, manifestando opinião, querendo saber por que a gente quer votar esse projeto e tudo mais. Eu acho que são muitas carreiras, são muitas realidades diferentes. A principal categoria são os professores. Mas mesmo dentro dos profissionais de educação tem realidades muito diferentes. O diretor de ensino ganha muito mais do que uma professora início de carreira. A GPP ganha um salário piso da prefeitura, R$ 1.100, e está sem reajuste há mais de 10 anos. Procurador do município, procurador da Câmara, analista do TCM, auditor fiscal, ganham todos mais de R$ 20 mil. Então são realidades muito diferentes que estão hoje no mesmo sistema. Repartição simples, a mesma contribuição e várias gerações, alguns com paridade e integralidade, porque são anteriores a 2005, outros já na regra de transição. Então é muito difícil, é um debate realmente complexo, é um debate difícil de fazer e é por isso que eu acho que as pessoas têm que entender que não fazer nada, a conta vai vir e vai vir pior do que está vindo agora. Essa é a minha visão. Eu acho que os colegas do sindicato também sabem que se nada for feito, o cenário não tem como ele se resolver sozinho, ele só vai piorar. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, achar pelo menos alguns pontos em comum para levar para frente, porque a inércia é tragédia. Secretário, a Sônia colocou aqui no primeiro bloco do nosso programa, falou em relação até a questão da transparência em alguns dados, né? Eu vou abrir aqui para o senhor, inclusive, responder em relação a essa questão. Falou em relação à questão dos concursos públicos que não foram abertos também pela prefeitura. Enfim, vontade para responder. Obrigado. Tem alguns pontos aqui que a Sônia colocou que eu acho importante. Primeiro, com relação às contratações.
passinho atrás. Por que existe o déficit, né? O déficit existe porque e aí, tocando num outro ponto que a Sônia fez, que é o da solidariedade contributiva, se os servidores atuais financiam os atuais aposentados, né, e os aposentados se aposentam com praticamente o máximo do que eles tiveram como salário mensal, e os atuais contribuem só com 11% ou 14% na proposta, se nós tivermos números parecidos de ativos e aposentados e pensionistas, ou seja, inativos, a conta não vai fechar, certo? Ao longo dos anos, lá no início do processo, nós tínhamos muitos ativos e pouca gente aposentada. Então, se cada um contribuísse com um pouquinho, dava para pagar as aposentadorias e sobrava. Ao longo do tempo, a turma foi se aposentando, né? E a idade, a expectativa de vida foi crescendo. Então, mais e mais pessoas vão ficando em idade de aposentadoria. Quer dizer, uma pessoa que começa a trabalhar, digamos, com 20 anos, se aposenta com 50, deve viver até 80. Então, você fica 30 anos contribuindo e 30 anos aposentado e tem passado de 80, né? A gente sabe que a expectativa de vida está crescendo. Então, cada vez mais fica difícil você sustentar um regime em que a única forma de financiar os aposentados é pela contribuição dos ativos, né? E é por isso que a insuficiência, o quanto que a prefeitura tem que colocar a mais para fechar a conta, vai crescendo ao longo do tempo, tá certo? Então, essa é a estrutura do problema. Aí eu toco na questão das contratações e mesmo dos aumentos de salário. Se nós temos um sistema que é insustentável, se eu coloco mais gente na base desse sistema, no curtíssimo prazo eu tenho um alívio, de fato, porque eu tenho mais contribuição. Só que eu estou colocando ainda mais gente num sistema que é desequilibrado e tem tendência de ser desequilibrado. Em 1, 2 anos eu tenho um alívio, mas lá no longo prazo, e a nossa responsabilidade tem que ser não só para agora, mas para os próximos anos e próximas gerações, nós vamos agravar o problema. Então, a nossa visão é consertar o problema estruturalmente antes e aí sim começar a recontratar as pessoas e dar os aumentos de salário dentro de um regime, de um sistema mais equilibrado, né? Essa é a ideia. Com relação aos números, ao déficit, há muito questionamento a respeito disso. Os números são todos abertos, estão na página da transparência, nós mandamos a todos os sindicatos, por algumas vezes, todos os números com detalhes. O IPREM contrata empresas por licitação e tem por obrigação fazer as suas contas e apresentar os dados anualmente, né? O seu déficit atuarial anualmente. Para frente há cenários, né? Você pode colocar mais inflação, menos inflação, um pouco mais de juros, um pouco menos de juros, e a tendência do déficit vai crescendo ou vai diminuindo. Mas o para trás mente, como vocês falaram, isso está posto. Há 5 anos atrás, a insuficiência era de 1,5 bi, hoje é de 5 bi. Né? Os primeiros 2 meses do ano, os dados já computados, já pagos, né? A arrecadação foi de 1,3 bi em 2 meses. Desculpa, a despesa, 1,3 bi, toda a arrecadação, todo o orçamento da assistência social, em 2 meses. E a arrecadação de 500 milhões. Ou seja, em 2 meses o déficit já foi de 800 milhões de reais. Né? 800 milhões de reais, que é, de novo, o déficit de 2 meses, janeiro e fevereiro desse ano, equivale a tudo que nós tínhamos no orçamento de obras contra enchentes. Tá certo? Então, é aqui que nós estamos olhando. O que nós estamos olhando é essa tendência acelerada do déficit, que vai exigindo mais e mais impostos da população, tomando espaço no orçamento de outras áreas importantes. Previdência importante é fundamental. O servidor importante é o mais importante. Tanto que Previdência mais servidores ocupam quase metade da folha de pagamento. Só que dos gastos da prefeitura, né? Colocando todos aqueles que fazem atividades fins. Mas essa tendência tem que ser equilibrada. Se for continuar a crescer, vai apertar cada vez mais as outras áreas. Vou ler alguns comentários que a gente recebeu rapidinho aqui de alguns telespectadores, até fiquem à vontade também para comentar. Da Jaqueline Nascimento, que diz o seguinte: o que deve ser cortado são as mordomias de todos os políticos. O Anderson Arantes, da Ponte Rasa, diz: parabéns, secretário, pela real transparência e coragem que outros não tiveram nas gestões passadas.
A Tatiana Inácio, há 13 anos, Serra disse que o déficit seria zerado. Agora vocês querem inventar história. A Rosângela Milano Faustino, déficit é gerado pelo governo. E a Edilene Pereira Gomes, não tirem nossos direitos conquistados a duras penas. Deem o exemplo, comecem por vocês, não ao Sampa Prev, nenhum direito a menos, retire já. Quer dizer, para perceber aí a população bem dividida, né, nessa questão. Sim. Sônia, à vontade. Bom, eu queria falar para o secretário que ele diz que há cálculos, né? Há os números nas telas da prefeitura, porém não há clareza em como se chegam a esses cálculos, meu secretário. Porque está dito aqui pelo CETEL, só para reafirmar o que eu falei, eles disseram que a análise da FIPE, ela embute uma hipótese de inflação de 4% ao ano. Só para ter uma ideia, público que está nos assistindo, de março do ano passado a fevereiro desse ano, nós tivemos 2,38% de inflação. Então, embute 4%, você sobrevaloriza. A Vesting, quando fez essa mesma análise, ela incluiu a hipótese de aumento real, crescimento real dos salários. Então, quer dizer, não dá para se falar no déficit do tamanho como a prefeitura está falando com seriedade, porque, na verdade, os números não batem, né? Então, isso que eu queria falar, olha, conforme o gráfico já apresentado em 2017, o valor do déficit previdenciário correspondeu a 11% da receita corrente líquida ao ano, né? 11%. Só que para 2025, essa projeção que é feita pela prefeitura, isso embute um déficit de 32% da receita corrente líquida. Como é que você aumenta tanto assim o déficit da receita? Não tem como chegar a esse número, né? Sem contar que o próprio CETEL mostra que a massa salarial está caindo na cidade de São Paulo. Nós temos aqui em torno de o gasto da receita corrente líquida com servidor está em 36,93%, né? Diminuiu em relação ao ano de 2016, que era de 38,65%. Então, como se chega a esse déficit, se a massa está caindo, né? Se a inflação não é essa, quer dizer, então os números não conseguem ser claros, nítidos e transparentes e reais, né? Outra questão que é muito importante colocar é que o secretário falou que os servidores estão se aposentando. Só que nós temos 40% dos servidores ativos, em torno de 40% de servidores ativos que não têm mais a integralidade e a paridade, que ingressaram na prefeitura depois de 2003. Então não tem como chegar a esse déficit se você considerar que 40% vai aposentar com salário proporcional já, né? E 7% dos servidores inativos também não têm integralidade e paridade, né? E eu gostaria de entrar na questão dos 14%, que é a nova proposta que foi trazida, o substitutivo que foi trazido pelo governo. E o que eu gostaria de colocar é o seguinte: os trabalhadores do regime geral, hoje, eles contribuem para aposentar com 5.640, que é o teto do regime geral, eles contribuem com 11%. Que é a contribuição máxima para sair com o salário, que é o teto do regime geral. Os servidores vão contribuir com 14% para sair com o mesmo salário, 5.645. Então, quer dizer, é uma disparidade. Se nós temos hoje a lei que foi aprovada em 1998, que é da aposentadoria, né, da Previdência, dizendo que o regime próprio deve acompanhar, deve chegar um momento em que eles ficam em equidade, como é que você consegue constituir essa distorção? Né? Quer dizer, nós vamos pagar muito mais para o mesmo teto salarial. Eu queria ouvir também a opinião de cada um de vocês, a gente pode até começar pelo vereador Caio Miranda, sobre o relatório do TCM, né, que foi feito na semana passada, que chegou a falar em confisco, de falta de embasamento técnico em relação a esse projeto de lei. Quer dizer, isso foi solucionado com relação a essas modificações que foram feitas? E como que vocês analisam essa questão desse relatório do TCM? Pode ser, vereador. Olha, eu vejo que o TCM hoje tem uma questão política com o prefeito, até com a Câmara.
Há projeto de vereador aqui querendo extinguir o TCM. O prefeito reclamou várias vezes publicamente da atuação do TCM. Eu acho que o TCM é um órgão importante que tem que reafirmar sua importância com base no seu quadro técnico e não entrar na seara política. Essa manifestação do TCM me pareceu mais política do que técnica, porque contradiz uma própria manifestação deles em 2015, que recomendava exatamente as mesmas medidas que o original estava trazendo. Então, eu sinceramente acho que a gente tem que pacificar as relações, porque as instituições ficam, o governo passa, o vereador passa. Então, esse ataque, por exemplo, à Câmara, agora, de repente, os servidores descobriram que o vereador ganha um bom salário e tem equipe de gabinete e tal. Só os vereadores que estão votando favorável ao projeto estão sendo atacados. Eles não vão atrás do Suplicy, da bancada do PT, do PSOL, para pedir para que eles proponham um salário de R$3.000 para vereador e fim de qualquer verba de gabinete. Então, é um casuísmo. Eu não sou partidário disso. Eu acho que a gente tem que ter frieza. O TCM pode ajudar muito, deve, até porque ele tem um histórico. Por que o IPREM chegou nesse ponto? E a gente tem que estar junto, porque isso aqui é o futuro da cidade. É isso que eu não entendo. A disputa virou uma questão, você está apoiando o João Dória. Não tem nada a ver com o João Dória. É a cidade de São Paulo. Entendeu? Eu acho que esse debate é produtivo. A Sônia está trazendo pontos técnicos específicos, o Caio vai responder. Está faltando isso, porque esse ataque político não é legal. Eu não vejo. O TCM tem que ficar na parte técnica, aí eles vão ajudar a gente. Correto. Secretário. Legal. Não, alguns pontos. Primeiro, tocando aqui nessa questão do TCM, o TCM coloca alguns pontos e com relação ao confisco especialmente, ele chama a atenção para o cuidado de o aumento de alíquota não ser um confisco. Ele não diz que é um confisco, né? Que cuidado é esse? O cuidado é o seguinte: aumentar a alíquota de contribuição. Quando você tem um regime equilibrado, significa o seguinte: eu estou querendo mais arrecadação aqui para direcionar esta arrecadação para outras áreas. Eu não preciso desse aumento de arrecadação, de alíquota. Eu faço esse aumento para ter recursos para outras áreas. Aqui é o contrário. Eu tenho uma insuficiência e aí não há, de novo, para frente são cenários. Eu até vou discutir aqui algumas premissas. Para trás são os números realizados, é o orçamento efetivamente realizado, pago, né? O ano passado foi 4,7 bi. Né? Esse aumento de alíquota, eu preciso para financiar esse 7,4 bi, ainda vai faltar um caminhão. Né? Esse déficit não vai ser zerado. As medidas que nós estamos tomando aqui, ou propondo, são para estabilizar este crescimento. Né? Mas o déficit vai continuar a conviver com a gente por muito tempo. Né? O aporte de recursos vindo do Tesouro Municipal, vindo dos impostos. Né? Hoje, 90% do IPTU é comprometido com a Previdência. Esse número era 50% há 5, 6 anos atrás. E olha que o IPTU dobrou nesse meio do caminho. Né? E mesmo assim, hoje, nós estamos de 90% do IPTU para financiar a Previdência. Mais uns 2 anos, a Previdência já vai estar maior do que o IPTU. Né? Então, é deste reequilíbrio que nós estamos falando. Com relação às premissas, né? Ora, uma inflação de 4% é uma inflação até baixa para o histórico da economia brasileira. Nós estamos com uma inflação de 3% hoje. Qual que é a inflação média dos últimos 10 anos no país? Como se faz cenários? Não é com o momento atual, o ponto atual. A gente tem que pegar uma média. O Brasil não é exatamente um país de inflação baixa. Né? 4% até baixa pelo histórico do país. E comparar com a Previdência Federal, de fato, né, é o mesmo 11% para o mesmo... Mas a Previdência Federal também não é um exemplo de equilíbrio. A gente vê os números e sabe que as tendências lá também são explosivas. Lá eles têm um problema até mais grave do que aqui. Nós estamos aqui tentando agir preventivamente para poder manter a capacidade de execução fiscal do município ao longo do tempo. Certo. Sônia? Primeiramente, eu gostaria de colocar o seguinte, vereador Caio, com todo o respeito, o senhor ofende os técnicos do TCM, porque quem elaborou esse relatório foram técnicos chamados auditores do controle externo. Eles têm RF aqui, se o senhor quiser dar uma lida, são RF de 367 servidores. Então, é uma ofensa dizer que é um relatório político. E, além do mais, foi o relatório do TCM que disse que em vários momentos eles têm acionado a prefeitura para que elimine esse déficit, né? Para que faça um saneamento do IPREM. Então não há o que se falar de relatório político.
outra questão é o seguinte, o relatório do TCM também, ele aponta que haveria necessidade de se fazer um cálculo e anexar no projeto de lei os cálculos com relação ao aumento, a correlação do aumento com os benefícios. E isso me parece que a Prefeitura está mandando agora, porque não havia mandado no projeto original, né? Então, essa correlação é que precisa existir, porque senão configura-se com fisco mesmo, né? Agora, isso de 11 para 14, 19 eu não vou nem tocar no assunto mais, porque aí seria realmente uma tarifa extremamente confiscatória, né? E a questão que eles questionam também é essa progressividade, que não há que se ter progressividade porque ela é ilegal, ela afronta a Constituição, né? Então, são questões que o relatório aponta que são muito importantes e que acho que foram levadas em consideração para a construção desse substitutivo. Portanto, eu não acho que ele tenha sido um relatório político, porque senão ele realmente atacaria, né, a proposta da Prefeitura sem nenhuma proposta. Eu queria fazer dois parênteses. Primeiro, o relatório do CETEL, quem pediu fui eu. Então, eu em momento algum discordei de que tem que ser tecnicamente debatido. E esse do TCM, eu enviei na sexta-feira, antes do relatório sair. O João Antônio, o presidente, me ligou. Meu assessor foi até lá, 7h30 da noite da sexta, eu levei tudo que tinha aqui. Relatório do CETEL, todas as versões, substitutivo, todos os documentos que os sindicatos me trouxeram, do FARAG, de outros sindicatos. Levei tudo para o João Antônio e falei, façam a sua análise. E eu não duvido que seja técnica, eu digo que a repercussão do tribunal é política. Quando um conselheiro dá uma entrevista e fica em troca de fala pela imprensa. Os técnicos não. Estou falando do TCM porque eu estou preocupado com essa escalada. Eu vejo o vereador aqui querendo acabar com o TCM num projeto de lei, sendo que tem a Constituição Estadual que prevê. Eu sou contra a gente destruir instituições. Acho que a instituição ela é maior do que as pessoas. E eu respeito o trabalho dos técnicos do TCM, assim como o respeito do pessoal do Executivo. E estou achando super produtivo o debate aqui. Está sendo pontos. Você está pontuando questões que na arena ali fora a gente não consegue falar, porque começa uma gritaria, começa a xingar. Então eu acho que aqui isso é produtivo. Eu acho que falta mais isso para o projeto ganhar realmente um contorno que seja palatável. Bom, eu vou só ler aqui mais um comentário aqui de um telespectador, do Renan Macedo, que diz o seguinte: por que pressa numa medida que resolve apenas parte do problema? Quais são os interesses nessa agilidade toda? Enfim, e já aproveito para abrir o espaço aqui para cada um dar um pronunciamento final, porque nosso tempo já está se encerrando. Vamos começar então aqui, agora pelo meu lado esquerdo, pela Sônia, e aí cada um faz o seu pronunciamento final. Eu vou pegar a fala do internauta aí, né? Porque Renato? Renan. A minha pergunta é a mesma, por que esse assodamento para aprovar um projeto que tem um custo e talvez um benefício social tão imenso, né? Essa é uma pergunta que eu faço para a Prefeitura, né? A segunda questão é perguntar o seguinte: por que essas questões todas não foram debatidas anteriormente com os sindicatos, com os servidores? Ontem nós realizamos, só para informar o público, nós realizamos um debate com a Prefeitura, o primeiro debate que nós tivemos, sobre essa proposta, foi o primeiro, né? E as entidades, elas estiveram presentes todas, fizeram questionamentos, mas o que a gente sente é que o governo tem ouvidos moucos para com os servidores. Nesse momento atrás, o secretário disse, nós ouvimos os vereadores. Nós temos 80 mil pessoas lá fora. Não deu para ouvir 80 mil pessoas. Nós tivemos no dia 15 mais de 100 mil pessoas aqui na frente da Câmara. Fizemos uma audiência pública, falamos questões importantes de necessidade de alteração. Por que isso não foi levado em consideração pela Prefeitura? Deixa eu passar então a palavra para o secretário, senão não vai dar tempo. Obrigado pelo debate. Primeiro, não há pressa, né, assodamento, além do que urge a matéria, né? Esse debate vem na Prefeitura desde 2015, vem no país desde 2003.
né? Muitas cidades e estados fizeram ajustes semelhantes ao que a gente está propondo aqui, ninguém está inventando a roda, né? E hoje estão numa situação bem mais equilibrada. Nós somos atrasados no processo, né? E esse atraso acaba fazendo com que lá na frente as medidas tenham que ser cada vez mais duras para resolver o mesmo problema. Se nós tivéssemos tomado medidas estruturais lá atrás, 2005, 2006, muito provavelmente hoje a situação estaria mais equacionada. Não tomamos e agora estamos lidando com um problema maior, né? O debate ele está acontecendo. Nós temos uma proposta, enviamos a proposta à Câmara, né? E essa proposta vem sendo debatida num seminário que fizemos aqui em janeiro, na audiência pública, com os sindicatos. Muitas das propostas dos sindicatos foram acomodadas no substitutivo. A maioria delas veio, de fato, via os vereadores, que são os principais interlocutores, né? E querem entender melhor que, ao fim e ao cabo, são eles que vão legislar sobre a cidade. Naturalmente, nem todas as propostas nós aceitamos, algumas nós não concordamos, né? E a discordância fica e o que é possível convergir, converge. O espaço de debate é no Legislativo, é na Câmara, é no Parlamento. Esse debate está acontecendo. Tá certo. Vereador Caio Miranda, por gentileza. Para mim é um prazer participar aqui, já tive com a Sônia em outros momentos também, e eu acho que se não for pelo diálogo, nada vai para frente, não tem jeito. Eu estou no primeiro mandato, sou um vereador jovem, primeira campanha que eu fiz, então estou aprendendo muito também nesse processo. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, eu voto favorável pela cidade. Mas eu tenho que entender que não sou só eu, são 55 vereadores, são quantas entidades no total de sindicatos? Do fórum são 36. 36 mas entidades. Existem mais. Existem mais, então é muita gente envolvida, o executivo, o secretariado, então... Esse tema, o que eu gostaria, se perguntasse para mim o que eu gostaria de ver de saldo, era mais consciência da parte de todos. Quem está indignado aí com a estrutura que um vereador tem, mantém a indignação o ano inteiro e cobre de todos. Vamos rever então a estrutura da Câmara, você acha que é muito? Vamos manter a indignação seletiva que não pode. O problema é grave e vamos enfrentar. Eu tenho certeza que se não for agora, se for mais para frente, a gente vai achar algo legal para a cidade, porque o servidor tem que ter a aposentadoria garantida. E hoje ele está com ela em risco. É assim que estou vendo. Tá certo. Queria agradecer então a participação do vereador Caio Miranda, do PSB, a participação do secretário municipal da Fazenda, Caio Megali, e também aqui com a gente a vice-presidente do Sindilex, a Sônia Alves. Muito obrigado por esse debate. Obrigada a todos. Obrigado. Bom, a gente agradecendo a você também que nos acompanhou em mais um Clipe Eletrônico. A gente vai ficando por aqui. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Até mais.